Fala aí, galera do sétimo ano, beleza? Tudo certo com vocês aí? Vamos lá para mais uma aula de história para a gente fazer aqui a correção, né, dos exercícios das páginas 458, 459 e 460, né, da 458 a 460. São poucas páginas, é bem tranquilo. A gente vai fazer a correção agora. Acabando, eu começo a falar da unidade 4, na página 461, sobre as vilas e cidades na colônia, né, nos séculos 17 e 18. Século 17 e 18 a gente tem ainda o período colonial muito forte. É o aumento das vilas e cidades. Mas essa matéria que eu gosto muito de falar, vou parar um pouquinho aqui, senão a gente vai acabar já começando logo a unidade 4. Vamos fazer a correção então, pessoal. Vocês já devem ter realizado os exercícios, né, da página 458. Alguns já me mandaram no WhatsApp aí, obrigado para quem mandou. Quem não mandou, mande para a gente validar a atividade que vocês fizeram aí, tá? Então vem o seguinte, ó lá, correção, atividades. Primeiro é para marcar verdadeiro e falso. Então eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou ler a questão e falo se ela é verdadeira ou falsa. Aí vocês anotam aí, tá bom? Ó, monopólio português do comércio de mercadorias e preços elevados, cobrados pelos produtos comercializados aí pelos portugueses, são as causas das revoltas coloniais. Ou seja, monopólio, aumento de impostos aqui, né, cobrados, é verdade. Realmente os caras se revoltaram por isso. Congelação baiana, Inconfidência Mineira, foi por todos esses motivos envolvidos aqui. Então, verdadeiro. Próxima, questão B. Né? O movimento que aconteceu em Minas Gerais, de 1684, foi liderado por Manuel Bickmann e teve como causa principal a falta da mão de obra escrava e os altos preços de mercadorias comercializadas pela Companhia Geral do Comércio. Não, pessoal, essa é falsa, porque eles queriam escravizar os indígenas lá e não os escravizados africanos. Então essa questão é falsa. Tá? O foco aqui era os indígenas. Questão C. Todos os movimentos coloniais foram derrotados por Portugal, menos a Conjuração Baiana, que teve seus líderes perdoados. Né? Pelo contrário, gente, essa é totalmente falsa. Na Conjuração Baiana, os caras foram condenados à morte, os caras foram enforcados, esquartejados. Então, a questão C é falsa. Né? Pelo contrário, a Conjuração Baiana, sim, os caras foram punidos, não foram perdoados, não. Tá? Questão D de dado. Na guerra dos mascates, dos comerciantes, mascates pode se ler comerciantes também, donos de engenho de Olinda enfrentaram os comerciantes de Recife, que acabaram vencendo o conflito com apoio de Portugal. Realmente, pessoal, né, os comerciantes aí, os donos de engenho acabaram vencendo aí contra os comerciantes, né, na questão do apoio de Portugal. Então essa é verdadeira, a questão D é verdadeira, V de verdadeira aí, tá? E a última que sobrou aqui, vaqueiros e tropeiros estavam descontentes com os impostos cobrados de Portugal aí sobre as suas mercadorias e com a exigência de viajarem por estradas determinadas por Portugal. Então os vaqueiros e tropeiros, além de ter que pagar imposto, tinham que andar pelas estradas que os portugueses queriam, não podiam fazer a trilha que queriam. Isso é verdadeiro, realmente eles questionaram isso. Né? Então é verdadeiro. Então ficou a ordem da 1, pessoal. VF, FV, V. Então só tem aí, pessoal, duas falsas. A letra B de bola e a letra C de cachorro é falsa. Depois é tudo verdadeiro, tá bom? Aí vem agora a questão 2, que é simplesmente para explicar o que eu acabei de falar. Né? Por que a B e a C é falsa? A B é falsa porque a causa era a falta de mão de obra escrava aí. Era a mão de obra indígena, né? Esse ponto principal aqui. Os altos preços. Agora, a Conjuração Baiana é falsa por quê? Porque os caras foram condenados à morte, né? Teve morte e até prisão, degredo perpétuo, um monte de coisa. Os que não foram mortos foram degredados, foram expulsos, né? Bom, questão 3 agora. Explique por que a derrama era tão temida na colônia. Por que a derrama era tão temida? Porque era um imposto a mais, era um valor mínimo cobrado. Olha lá, ó. A derrama era temida porque estabeleceria cobranças de impostos ainda mais pesados. Os brasileiros iam pegar mais impostos para os portugueses. Por isso que a derrama era pesada, porque ela zerava o lucro do brasileiro, deixava o brasileiro passar fome, miséria na questão da mineração. Né? E não estava arrecadando dinheiro suficiente para os necessitados aí, né? Para a necessidade de Portugal, obviamente. Os colonos já estavam empobrecidos, né, com a cobrança de mais impostos, mais violência, já estavam pobres. Se Portugal viesse com uma derrama, ficava mais pobre ainda. Então os caras falaram, vai acabar a vida da gente. Por isso que a derrama era tão temida, porque ela poderia deixar os brasileiros na miséria. Como as aldeias, questão 4 agora, tá, pessoal? Como as aldeias, né? Aliás, como as ideias, desculpa, pessoal, já estou lendo aqui bobagem, ó. Como as ideias de igualdade, liberdade e fraternidade francesas chegavam à colônia portuguesa. Como que as ideias lá da França, de liberdade, igualdade, fraternidade, lá do iluminismo francês, chegou na colônia brasileira? Chegou no Brasil, né, vindos aí de Portugal? Através, pessoal, de muitos estudantes mais ricos que iam estudar na Europa,
traziam folhetos, através dos navios mercantis que traziam produtos da Europa para cá e mandavam do Brasil para lá, eles traziam folhetos, jornais que mostravam um pouco das ideias iluministas. Daí veio os ideais da França nessa mesma época aqui. Tá? Então, através disso, através de revistas, jornais clandestinos que vinham para a colônia nesses navios mercantis aí. E aí a questão das 5, pessoal, já na página 459, vocês têm aí, ó. A Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana tiveram algumas características semelhantes. Assine as alternativas que mostram isso. Ou seja, você vai assinalar entre A e F só as que valem para os dois. O que vale para um só não conta. Então vamos lá, ó. Receberam influência das ideias de liberdade, igualdade e fraternidade vindas da França? As duas. Tanto a Inconfidência Mineira quanto a Conjuração Baiana, as duas tiveram as mesmas ideais aí vindos da França. Então, assinala A. A B. Lutaram contra os comerciantes de Recife pelo poder na região? Nenhuma das duas. Isso aqui foi lá, né, no Nordeste, a Guerra dos Mascates. Não tem nada a ver com a Conjuração Mineira, Conjuração Baiana e a Inconfidência Mineira. Nessa parte é lá na parte de Pernambuco. Então, a 2 na B não assinala. Questão C. Eram fiéis à coroa portuguesa e queriam continuidade da relação colonial. Pelo contrário, né, pessoas? Queria separar, então não assinala essa. C não. A questão D de dado agora. Entre seus ideais estava a independência da colônia. Sim, tanto os baianos quanto os mineiros, nessa Conjuração Baiana ou Inconfidência Mineira, queriam separar, né, a colônia de Portugal, queriam independência. Então assinala a letra D de dado. Letra E. Todos os integrantes do movimento defendiam a abolição da escravidão? Não, pessoal. Por quê? Porque lá na Bahia, sim. Na Bahia, a Conjuração Baiana queria acabar com a escravidão. Na Inconfidência Mineira, foi até o motivo da briga, que acabou virando Inconfidência. Por quê? Porque um grupo queria escravidão. O outro grupo falava que não, que era para abolir. E daí esse conflito entre os dois grupos dentro da Inconfidência Mineira acabou tendo um dedurando ali, alguns deduraram e acabaram contando para a coroa portuguesa, que foi lá e acabou com toda a graça deles. Antes mesmo dela acontecer, né, pegaram e puniram os culpados. Tiradentes que o diga, né, foi enforcado e esquartejado. Então a E não é, a E não vale. E a última, ambas tiveram seus líderes presos, mortos ou enviados em degredo à África. Sim, tanto a Inconfidência Mineira quanto a Conjuração Baiana, os caras foram mortos. No caso da Inconfidência Mineira foi Tiradentes, né? Na Conjuração Baiana foram 4 caras aí que foram assassinados, foram enforcados e esquartejados em praça pública, né? E os outros que foram, digamos que, né, punidos, eles foram expulsos do Brasil em chamado degredo perpétuo. Foram expulsos para sempre do Brasil, foram morar na África. Você não pode morar nem no Brasil nem em Portugal, né? Então ficou assim, letra A, letra D e F. A, né, de azul, D de dado e F de faca é a que tinha que assinalar nas 5. Aí vem a tarefa agora, pessoal. A tarefa, na verdade, era uma pesquisa, tá? Essa pesquisa é bem simples, mas eu vou colocar para vocês os principais pontos aqui, desse básico que vocês acharam aí, ó. Essa pesquisa era o seguinte: Conjuração do Nosso Pai, ela foi de 1666, foi em Pernambuco, né? Eram senhores de engenho, né, protestavam contra a administração de Portugal, ou seja, senhores de engenho versus Portugal. Como terminou? André Vidal Negreiros foi nomeado governador. Isso aqui é algum caso, vocês podem ter encontrado as informações diferentes. Não quer dizer que eu estou falando aqui que só isso aqui está certo. Você pode ter encontrado alguma informação aí que também está certa. Né? Na dúvida, mande a foto do WhatsApp para mim que eu corrijo para você, veja se você colocou certo aí. Mas o ano foi 1676, 1666, e o estado onde ocorreu a Conjuração do Nosso Pai foi Pernambuco. A Revolta do Sal, pessoal, na segunda, 1710, foi em São Paulo. A Revolta do Sal, o ano de 1710, foi em São Paulo. Foi onde Bartolomeu Fernandes de Faria protestou contra o monopólio do rei de Portugal. Né? O Bartolomeu foi capturado em 1718 aí, e acabou sendo morto por autoridades portuguesas. Então, a Revolta do Sal, né, é de 1710 em São Paulo. Os motins do Maneta, aliás, foram em 1711, um ano depois. Foi na Bahia também, tá? Protestaram contra as taxas de Portugal, contra os aumentos dos impostos também, né? Eles conseguiram que não ocorressem sobre taxas e os líderes aí não sofreram punições. Então, o motins do Maneta não foi tão severo quanto a Confidência Mineira, exemplo. Aí vem a Confidência Carioca, né, de 1794, no Rio de Janeiro. Acho que isso aqui é boleza, né, pessoal? Se é carioca no Rio de Janeiro, né? Onde um grupo intelectual surgiu no Rio por influência dos iluministas da Europa, tá? Os líderes foram presos por 2 anos, mas foram soltos depois por falta de provas, né? Não chegou a ficar tão famosa daqui porque não teve tanto atrito. Aí, pessoal, depois da 459, que essa é a pesquisa que vocês fizeram,
Pode ter colocado mais dados ou menos dados aí, depois se você quiser mandar para mim para verificar. Se quiser que eu mando também uma foto dessa daqui, só pedir para o WhatsApp que eu mando para vocês, pelo número da escola aí. E aí vem o Você Aprendeu. O Você Aprendeu, pessoal, é apenas para resumir a mesma coisa que a gente fez anteriormente, só que nas que tem na apostila, que é Revolta de Beekman, Guerra dos Mascates, Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. Muito moleza! A questão do Você Aprendeu, ó, isso aqui é muito fácil para fazer. Por quê? Revolta de Beekman, quando ocorreu? 1684. Aonde? Onde ocorreu? No Grão-Pará e no Maranhão. Grão-Pará, onde hoje é o Amazonas, tá? Grão-Pará e Maranhão. Por qual motivo lutaram? Eles queriam utilizar a mão de obra indígena, né? E queriam acabar com os abusos aí da Companhia Geral de Comércio do Maranhão. Queria pagar com os impostos exacerbados, exagerados aí de Portugal. Como terminou o conflito? Os caras aí perderam o conflito, os líderes foram condenados aí à prisão, exílio ou à forca. Ou seja, muitos foram presos, né, mortos na forca ou foram expulsos do Brasil. Guerra dos Mascates, 1711. Foi no estado de Pernambuco, Recife e Olinda, né? Foi Pernambuco nas duas cidades, Recife e Olinda. Bom, foram aí os donos de engenho de Olinda, né? Os caras que fabricavam açúcar, né? E contra os comerciantes de Recife, para disputar o poder econômico da região, né? Eram comerciantes, os mascates, versus os donos de engenho de Olinda. Né? Os comerciantes de Recife venceram a guerra e muitos donos de engenho foram presos, mortos ou exilados, né? Tem que ficar atrito também. Então isso aqui, Guerra dos Mascates. Aí no de baixo. Inconfidência Mineira, foi de 1789, é o ano aí, onde ocorreu, quando ocorreu. Quando ocorreu aí foi 1789, né? Agora, onde ocorreu foi na capitania de Minas de Ouro, que é a atual Minas Gerais, na cidade de Vila Rica, que é a atual Ouro Preto, tá? É em Minas Gerais, ou seja, na capitania de Minas de Ouro, olha que interessante, pessoal, Minas de Ouro, atual Minas Gerais, na cidade de Vila Rica, atual Ouro Preto. Olha como as coisas mudam no tempo da história. Por qual motivo lutaram? Os mineiros lutaram contra o monopólio português, né? Contra os impostos, contra a derrama, contra o quinto, né? E usavam o exemplo dos Estados Unidos aí e da França para lutar contra a coroa portuguesa, tá? Eles usavam de exemplo. Os Estados Unidos já era um país independente aí, aqui, ó, em 1789, os Estados Unidos ficou independente em 1776, ou seja, os brasileiros já tinham ideais dos Estados Unidos aqui. Terminou com a vitória do governo português, que manteve altos impostos, ou seja, os portugueses ganharam, né, pegaram antes mesmo da revolta da Inconfidência Mineira acontecer, prenderam os caras, o Tiradentes acabou sendo morto, esquartejado aí, forcado, esquartejado, né, e os que não morreram foram expulsos do Brasil também. Conjuração Baiana, né, vem 10 anos depois, é 1798, ela ocorreu em Salvador, na Bahia, né, os baianos lutaram contra a exploração de Portugal, a favor de abolir a escravidão e de ter menos preconceito, acabar com os preconceitos, né? E reforçar o sentimento de nacionalismo aqui, né? De rebeldia contra os portugueses, né? Não conseguiram, porque foram descobertos, terminou com a vitória do governo português, prendeu e condenou à morte aí, exilou, condenou à morte alguns, né? Foram enforcados em praça pública, esquartejados, e outros foram expulsos do Brasil. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Aqui foi até a correção, até a página 460, tudo que eu falei está aqui. Se caso alguém quiser uma ajuda, quiser dar uma olhada de novo nos exercícios, quiser a foto da correção, eu mando para vocês, é só me pedir pelo WhatsApp, tá bom? Mas espero que... O importante é vocês terem entendido. Não adianta você escrever um monte de coisa e não compreender. O importante é você compreender o que eu estou falando. Você entender o que foi a Conjuração Baiana, o que foi a Inconfidência Mineira, que era contra Portugal, que era contra os impostos, que na época a colônia brasileira era explorada, tinha um pacto colonial, a economia era açucareira, né? É o principal ponto a gente entender. Vocês dizem, gente, eu recebi, vou até falar um ponto agora aqui interessante, eu já recebi muitas fotos do trabalho de história que vocês fizeram, do engenho. Cara, cada trabalho lindo, parabéns, viu, gente? A maquete tá ficando linda, eu vi cada maquete que representa a época do Brasil colonial, da produção do açúcar ali, Casa Grande, Engenho, Senzala, a Moenda, a Casa de Purgar ali. Tudo isso ficou muito bonito em algumas maquetes que eu vi aí. Parabéns, as maquetes que eu vi, pessoal. Todos que mandaram a foto para o WhatsApp da escola, o videozinho mostrando fazendo a maquete ali, eu dou da nota máxima, porque tá ficando muito bom. E quem não mandou, mande pra gente conseguir dar uma nota legal do bimestre, tá? Bom, eu vou só começar a falar agora, pessoal, da unidade 4, nas páginas 461 e 462. Bom, a gente sabe que para se ter uma cidade, né, eu comentei no plantão com isso, as vilas, elas começam por questões comerciais. Acha alguma coisa ali, tem mineração perto, ou tem plantação de cana, ou tem alguma coisa que atrai as pessoas a morarem ali. O Brasil começou assim.
Há uma disputa se as primeiras cidades brasileiras, né, foram São Vicente, foi Salvador, ou foi uma cidade do Nordeste do Brasil. Tem uma disputa muito forte. O pessoal de São Paulo considera São Vicente, né? Outro pessoal fala que é Porto Seguro. Outro pessoal ainda fala que é Salvador. Então é uma briga bem grande, mas eu acho que São Vicente e Porto Seguro estão mais na frente, porque foram os primeiros ali a ter uma vila, né? Essa vila ela vai evoluindo a virar uma cidade. Né? Faz uma capela, que vira uma igreja grande, ele começa a ter batismos, começa a ter casamentos, aí em volta dessa capela, pode ver, quase toda a cidade antiga, o que tem no meio da cidade? Uma igreja. A igreja era símbolo de uma cidade crescente, de uma vila. Se as cidades antigas brasileiras, se não tivesse uma igreja, não era uma cidade. Porque a igreja era o ponto onde eu tinha documentação. O batismo, o nascimento, ali era tudo ali. Né? A restrição de obra, a pessoa morria, a igreja que faz o registro. Então a igreja era muito forte, era muito importante no Brasil colonial, as igrejas aí. Então está relacionado a isso, pessoal. A gente vai ver um pouquinho disso aqui, ó, né? O surgimento das primeiras vilas e cidades, a gente vai falar um pouquinho dos núcleos urbanos, né? O comércio é relacionado a isso. Isso está na página 462 também. Fala um pouquinho das primeiras cidades aí, ó. Na colônia surgiram alguns pontos importantes, como São Vicente, em São Paulo. São Vicente, pessoal, tem a ilha de São Vicente aqui, próximo a Santos. Até hoje existe a cidade de São Vicente, né? Salvador, na Bahia, que foi a primeira capital, podemos dizer assim, né? São Paulo, que foi fundada pelo padre Anchieta, digamos assim. Foi o pátio do colégio, ali onde é o centro de São Paulo hoje. Ali o pátio do colégio era uma missão jesuíta, né? Fizeram ali, fundou a cidade de São Paulo. Recife, Olinda, Rio de Janeiro, que no começo era São Sebastião do Rio de Janeiro, depois veio o Rio de Janeiro, né? Vila Rica, que é atual Ouro Preto, né? E muitas outras vilas e cidades, né? Que tinham aí o ar da graça, né? De dar dinheiro para Portugal, de ser colônia, de ser colonizado, de ter exploração de alguma coisa ali para estar mandando para Portugal, né? Com praças, igrejas, chafariz, né? Colégios, mosteiros, cadeias para prender os que respeitavam os portugueses e as residências das pessoas. Ou seja, aí foi surgindo as primeiras vilas e cidades, né? Então tem alguma informação para vocês aqui na 462 sobre isso ainda. E na 463 já começa a falar de cada uma, tá? Então eu vou parar aqui na 462, tá? De introdução. A próxima aula eu vou explicar para vocês cidade de Salvador. Como surgiu a famosa cidade de Salvador, a capital da Bahia, né? Que tem a cidade alta, a cidade baixa. Se vocês já estudaram sobre Salvador, já viram aí? Podem pesquisar. Elevador Lacerda, né? O mercado, né, de comércio em Salvador é muito forte. Vocês têm a área litorânea, os portos ali. É uma área muito famosa. Salvador é história pura, né? Quem visitar Salvador e Pelourinho tem história pura ali, é um centro histórico de Salvador. Então a gente vai falar sobre esses pontos na próxima aula, tá? Não vou parar de falar, senão vou estender aqui e vou embora, né? Então, pessoal, próxima aula 463 é o assunto, tá bom? Anotem aí, é Salvador. Quem já leu até 462 está ótimo, entendeu? Beleza? Se tiver dúvida, me manda no WhatsApp, pergunta, participa do plantão, pergunta. A gente vai acabar bem essa matéria aí, beleza? Pessoal do sétimo ano, obrigado por assistir até aqui. Um abração forte para vocês, tudo de bom aí e até a nossa próxima aula de História.